Bom, gente, já são mais de 7 anos analisando o comportamento das pessoas, analisando as suas personalidades, definindo o seu comportamento, linha ali de comportamento base, para conseguir passar uma descrição perfeita do que precisa ser ajustado, do que precisa ser melhorado e também os pontos fortes a serem cada vez mais acentuados. Então eu resolvi fazer ontem uma pesquisa aqui no Instagram, pelos stories, onde eu coloquei ali algumas perguntas e as respostas tinham 3 opções. E essas 3 opções, cada uma delas é correspondente a uma linha de comportamento base. Lembrando, tá, gente? Comportamento base não significa que defina completamente a forma que a pessoa se comporta o tempo todo. Nós temos variantes do nosso comportamento. Nós temos aí algumas modificações dependendo de certas situações. A gente pode acabar se comportando de uma forma não esperada pelos outros. Não é tudo assim, não é tudo tão previsível quando a gente fala de comportamento humano. Mas vamos lá. Vamos ver se você se identifica de fato com as respostas que você deu nessa pesquisa. As pessoas que responderam nas primeiras opções, elas têm como linha de base, lembrando, tá, que é voltada a uma questão espiritual, um caminho religioso. Então elas têm aí mais voltado o seu caminho espiritual, mais inclinado ao cristianismo, kardecismo, porque são pessoas que tendem ao altruísmo. E quais são as qualidades? Eu vou chamar de oitavas altas, que depois eu vou falar sobre as oitavas baixas. Oitavas altas: empatia, afetividade, são mais família, tendem a ter mais um comportamento de cuidador, de se preocupar mais com o outro, de cuidar. E são pessoas mais emocionadas, são facilmente tocadas, né, pelas emoções. E são pessoas que tendem a ser mais pacientes. Agora, as oitavas baixas. O que significaria essas oitavas baixas? São defeitos? Não. Pode ocorrer em desequilíbrio esse comportamento aqui, viu? Podem se tornar pessoas muito inseguras, dependente emocional. A tendência de se tornar uma pessoa dependente emocional é muito maior, seja num relacionamento amoroso, seja com relação a familiares, aos filhos, aos pais, a amizades também, e até a um líder religioso, tá? E podem ter aí um medo exagerado, medo do que está lá fora, porque é como se o mal estivesse lá fora. Então elas podem ter um receio muito grande de novidades, de experimentar algo novo. Então elas tendem mais a ficar ali numa certa zona de conforto, onde elas possam se sentir mais seguras, né? E podem sofrer de mania de perseguição. Pois é, porque por elas acreditarem que o mal está lá fora, que o mundo é perigoso, caindo nesse desequilíbrio, elas podem sim desenvolver mania de perseguição, achar que tudo é o mal, tudo é o inimigo, que está ali esperando uma oportunidade para fazer algo contra ela. E eu coloquei aqui umas questões também de elementos na personalidade. São pessoas que têm mais elemento água e ar. Água, que aqui no caso corresponde às emoções, ao subconsciente, a tudo que está ligado a ter certeza de algo, porém uma certeza que é baseada no que ela está sentindo. E elemento ar. Elemento ar aqui no caso não seria nem a questão do intelecto, embora sejam pessoas que gostam muito de ler, gostam muito de compreender as filosofias religiosas, mas esse elemento ar pode tirar ela um pouco do eixo, jogar um pouquinho ela para fora da realidade do aqui e agora, do plano físico, de como o mundo funciona, se sentir às vezes até desencaixada nesse mundo e buscar através da religiosidade se manter isenta deste mundo. Então, o que essa pessoa precisa nessa situação é de mais elemento terra, ou seja, se aterrar, colocar os pés no chão, ser mais racional de uma forma que ela possa sentir onde está pisando. E também trabalhar um pouco aí o elemento fogo, que é o ímpeto, né? Ter mais vontade própria, ter mais ação em suas ideias, não ficar só ali no mundo das ideias, né? Não só na filosofia religiosa, mas colocar as coisas em prática também, ter mais atividade na vida, ficar mais esperto. E agora, quem respondeu mais as perguntas de número 2, a segunda opção,
tende a uma linha base de comportamento que a inclina a religiões do caminho da mão esquerda, como por exemplo o satanismo, o luciferianismo, porque são pessoas mais introspectivas, são pessoas que tendem mais a ficarem na sua, a viverem mais reclusas, né? E as oitavas altas são pessoas extremamente observadoras, são muito estudiosas, e elas têm uma autossuficiência, ou se não têm, estão sempre buscando uma autossuficiência para não depender de ninguém. E tem uma opinião muito bem formada sempre, estão sempre reformulando uma opinião sobre tudo. Não significa que estão sempre dando pitaco em tudo, mas buscam sempre ter uma opinião própria. E são bem críticos, ou seja, são pessoas que não aceitam tudo de cara, são pessoas que gostam de analisar tudo a fundo, que gostam de ver todos os pontos para depois ligar um no outro e visualizar o todo, não somente as partes. São pessoas muito inteligentes, que buscam, através da inteligência, compreender, através do desenvolvimento intelectual, compreender o mundo à sua volta e compreender a si. Agora, já as oitavas baixas, como nada é perfeito, né? Elas podem tender a serem extremamente pessimistas, podem desenvolver aí um quadro de depressão, podem ser pessoas depressivas, melancólicas, pessoas assim que têm aquelas emoções muito densas, voltadas assim para nostalgia, para melancolia, para um cenário assim que envolve romance, terror e suspense, mas sempre algo que toque as suas emoções de uma forma um tanto triste. E são pessoas muito desconfiadas, ou seja, se desenvolver para esse lado, para essa oitava baixa, vai ter dificuldade de se relacionar, porque já são pessoas introspectivas e são pessoas observadoras. Então, se elas tenderem a essa oitava baixa de serem desconfiadas, vão ter dificuldade de se relacionar muito mais com os outros e com o mundo à sua volta, porque vão estar sempre achando que as pessoas estão enganando, estão mentindo, estão traindo. Vai ficar complicado, né? Até porque ninguém suporta uma pessoa que está o tempo todo ali pessimista e desconfiando de tudo. Que nada tá bom, que nada tá certo, e reclamam bastante, né? E são tudo 8 ou 80. Se não é do jeito que eu quero, também não quero saber. Ou você me magoou, ou você fez algo que eu não gostei, não tem perdão. E já querem cortar logo o laço, até porque é mais fácil, porque tem que ficar discutindo as emoções, etc. Não é o forte de quem cai nessa oitava baixa, por ser uma pessoa mais introspectiva, né? E querer ter sempre a opinião própria, a visão própria, e não ser dominada por nada nem ninguém, nem influenciada. E os elementos aqui que são mais latentes e que precisam ser cuidados, precisam ser observados para estarem em equilíbrio, é o elemento terra, porque são pessoas extremamente irracionais, muito aterradas, né? E muitas vezes até descrentes de certas ideias, não consideram muito algumas ideias porque a descrença é muito grande. O elemento ar, ele aqui está ligado ao intelecto. São pessoas que buscam, sim, o intelecto desenvolver o intelecto, mas pode acabar que vai ficar ali em outro mundinho, tá? E o elemento fogo, que é o ímpeto, é a ação. Então elas podem acabar colocando muito fogo numa situação que não pede fogo, e sim pede terra. E o que seria o elemento aí, no caso, para dar uma ajudada, uma equilibrada? O elemento água, ser trabalhado, ou elemento água. Não é pegar água e jogar em tudo, não. É pegar o elemento água e ser trabalhado. Porque o elemento água aqui, ele está relacionado à dificuldade de lidar com as emoções que essa pessoa pode ter. Então, aprendendo a utilizar o elemento água, que é lidar com as suas próprias emoções, isso vai ajudar bastante a equilibrar os outros elementos. Agora, quem respondeu, em sua maioria, a terceira opção. É bem interessante, gente, essa linha de base aqui de comportamento. Que são pessoas ligadas mais ao xamanismo, a religiões de matriz africana, porque são pessoas mais expansivas, são pessoas que gostam de fazer conexões, né, que gostam de se interar com o mundo à sua volta, com os outros, etc. E adora conversar, adora novas ideias, adora ouvir os outros e discutir e debater. Isso é maravilhoso, né? Então, as oitavas altas também são bem legais, porque são pessoas muito criativas, comunicativas, gostam de interagir, têm espírito de liderança, têm bastante resiliência, tendem, né, a, se for trabalhar mais os pontos fortes dentro dessas oitavas altas, a ser uma pessoa que tem mais liderança, que faz as coisas acontecerem, que dá ali as suas diretrizes, né? E são pessoas empáticas, têm bastante empatia com o mundo à sua volta, com as pessoas.
e seus sofrimentos e suas alegrias, ficam felizes facilmente com a alegria do outro, com a felicidade. São pessoas que brilham, né? Pessoas expansivas, pessoas solares. E as oitavas baixas, como nada é perfeito, né? Pode se tornar uma pessoa leviana, uma pessoa irresponsável. Pois é. E acomodadas e também ficarem procrastinando, jogar pro universo. Ah, deixa que o universo resolve. Ou, tu tem seu tempo, não vou correr, eu tenho toda uma eternidade. E podem muito bem viajar na batatinha. Como são pessoas criativas e gostam de explorar novas ideias e estão sempre abertas ao novo, elas podem acabar entrando numa viagem muito louca e começar a imaginar que são extraterrestres, que são encarnação de não sei quem, de não sei que lá, e achar que a entidade tal, o Exu, a Pombagira, era a sua mãe, a sua tia. Enfim, vários tipos de viagem que a gente já ouviu por aí. Então fique atento para não cair nessas oitavas baixas, tá? Mas também são pessoas que gostam de fazer as coisas acontecerem. Por isso que os elementos que precisam ser observados, que ela tem mais latente, é o elemento ar, que no caso aí não remete de fato ao intelecto, mas à criatividade, tá? Elemento água, são efusivas até, né? Muitas emoções, demonstram muito as suas emoções, né? E se sensibilizam com muita facilidade, chora e ri, depois de 10 segundos tá rindo. E o elemento fogo, que é o ímpeto, é a vontade de fazer as coisas acontecerem e muitas vezes podem ser impulsivas também. O que é preciso nessa situação? Qual elemento para controlar, para equilibrar aí? O elemento terra, se aterrarem, obviamente, né? Porque pode ocorrer de viajar na batatinha, pode ocorrer de acabarem sendo muito emotivos, muito emocionadas e tomarem decisões precipitadas. Então o elemento terra é se aterrar aí também nessa situação. E vocês gostaram? Se identificaram com alguma dessa linha de base comportamental? Se você se identificou, coloca aqui embaixo. Eu adorei fazer essa pesquisa. Eu me identifico com a terceira opção. Amei. Curte, compartilha e comenta para que outras pessoas tenham acesso e comecem a ter aí um vislumbre da necessidade que é o autoconhecimento, porque esses comportamentos de base, eles auxiliam a iniciar o autoconhecimento e também a pessoa se encontrar ali em algum caminho espiritual que tenha mais a ver com ela. Por isso que eu coloquei aqui inclinações a religiões, associações a religiões, né? Para que você se identifique também espiritualmente. Lembrando que eu tenho a terapia oracular, onde a gente vai fazer uma consulta por semana completíssima e nos dias em que a gente não estiver na terapia, eu vou te passar muito material de estudo, de acordo com as suas necessidades, com o seu caminho espiritual, com o seu desenvolvimento espiritual, para que assim você consiga entrar no processo de autoconhecimento e nunca mais sair, né? Não que você tenha que ficar o tempo todo ali na terapia oracular comigo, muito pelo contrário. Quero que você se torne autossuficiente, o suficiente para auxiliar também outras pessoas. E é isso, gente.